cruz. Sejam todos muito bem-vindos ao Rebobinando. Fabiano Rapac na área. E hoje a gente vai encerrar com um grande estilo. Fechar com chave de ouro a série Mês do Halloween, onde nós já tivemos 3 super clássicos de subgêneros diferentes do terror. E hoje eu vos lhe apresento um dos vilões de filme de terror mais lembrados de todos os tempos. A gente vai descobrir juntos toda a história e curiosidades por trás desse filme que literalmente provocou pesadelos em muita gente. A Hora do Pesadelo. Então, tira a poeira do teu videocassete, rebobina e vem comigo. Lançado em 1984, A Hora do Pesadelo é um ícone do terror que nos apresenta Fred Krueger pela primeira vez. Um assassino que invade os sonhos de adolescentes, transformando pesadelos em realidade. E eu tenho certeza que muita gente vai lembrar de quando ele foi exibido pela primeira vez aqui no Brasilis, no cinema em casa. Você conhece Fred Krueger? Ele existe realmente ou será fruto de uma alucinação? E se você sonhasse com Fred, você jamais iria dormir novamente. A Hora do Pesadelo, um grande sucesso do cinema, escolhido especialmente para você. Depois de amanhã, 21h30, no seu cinema em casa. Só para contextualizar, antes da gente continuar. Gente, mesmo que A Hora do Pesadelo e talvez os outros 3 que a gente já apresentou aqui no mês do Halloween pareçam meio toscos, é óbvio que eu e mais um monte de gente nós assistimos pela primeira vez entre os 10 e 12 anos de idade. E a gente se mijava de medo vendo qualquer filme de terror. E esse não foi diferente. Esse tipo de filme só passava de noite nas programações das emissoras de TV. Então, quando o filme terminava, eu ia correndo, acendendo todas as luzes até chegar no quarto, depois eu voltava para a sala e vinha apagando, uma por uma, até chegar no quarto. Daí, era apagar a luz, ir para debaixo do edredom, rezar um pouquinho até o sono vir. Dito isso, gente, nós vamos em frente, sempre lembrando, aqui ó, pode ter spoiler, fique avisado. O filme começa com uma guria, a Tina, tendo um pesadelo aterrorizante com um cara todo queimado e usando uma luva com lâminas nos dedos. Ela acorda assustada e percebe que tem cortes reais na roupa. Muito bizarro. No dia seguinte, a galera da escola comenta que também anda tendo uns pesadelos sinistros com o mesmo cara. Então, Nancy, amiga da Tina, começa a ficar de olho nessa história. Numa noite, Tina e o namorado Rod, eles resolvem passar a noite juntos, mas as coisas dão errado quando Fred aparece no sonho da Tina e mata ela brutalmente. Rod é acusado do assassinato e vai parar na cadeia. Só que Nancy começa a juntar as peças e percebe que alguma coisa bem mais sombria está acontecendo. Ela mesma começa a ter pesadelos com Fred e descobre que o vilão pode matar dentro dos sonhos. Nancy tenta ficar acordada a todo custo, mas é muito difícil segurar o sono. Ela vê os amigos sendo assassinados um a um, incluindo o namorado Glenn. Nancy descobre que Fred Krueger é o espírito vingativo de um assassino de crianças que foi queimado vivo pelos pais do bairro depois que ele escapou da justiça impunemente. Decidida a acabar com o Fred de uma vez por todas, Nancy formula um plano para trazer o Fred para o mundo real e enfrentar ele cara a cara. Ela arma várias armadilhas na casa e após uma luta intensa ela consegue arrastar Fred para o mundo real e acionar essas armadilhas, ferindo ele gravemente e aparentemente acabando com ele. Só que o final deixa um ar de mistério e inquietação, com Nancy parecendo triunfante. Mas a cena final sugere que o pesadelo pode realmente nunca ter acabado, deixando um gancho perfeito para as continuações que acabaram acontecendo. A produção de A Nightmare on Elm Street, ou Um Pesadelo na Rua Elm, em tradução livre, escrito e dirigido pelo também mestre de terror Wes Craven, revolucionou o cinema de terror da época. Ele criou um personagem de sucesso e trouxe uma nova abordagem para o gênero.
misturando realidade e pesadelo de uma forma nunca vista antes. Wes Craven teve a ideia para o filme depois que ele leu um artigo sobre um grupo de refugiados que morreram durante pesadelos intensos. Esse artigo falava de jovens que estavam tão aterrorizados com os sonhos que eles se recusavam a dormir. Quando finalmente eles dormiam, eles morriam de maneira misteriosa. Isso chamou a atenção de Craven, que decidiu usar então essa premissa para criar um vilão que atacava nos sonhos. Foi então que surgiu a inspiração para um filme de psicopata, seguindo a fórmula de sucesso da época, presente nos filmes Halloween e Sexta-feira 13, entre outros filmes de terror slasher. A diferença aqui é que o psicopata criado por Craven não atacava no mundo real, mas ele atacava no universo dos sonhos, onde tinha total liberdade para fazer o que quisesse. O orçamento do filme foi relativamente baixo, cerca de 2 milhões de dólares, o que exigiu muita criatividade da equipe. A maior parte das filmagens aconteceu nas locações em Los Angeles, mas eles também usaram alguns sets para criar os ambientes surreais dos sonhos de noite. A magnífica trilha sonora composta por Charles Bernstein ajudou a criar a atmosfera tensa e assustadora do filme. A música tema de A Hora do Pesadelo se tornou tão icônica quanto o próprio Fred Krueger. E olha só, para mim, ela é mais icônica e assustadora do que as trilhas de Halloween e O Exorcista. Wes Craven começou a escrever o roteiro em meados de 1981 e ele apresentou o roteiro para vários estúdios, mas todos eles rejeitaram por diversas razões, né? E, curiosamente, o primeiro estúdio que mostrou interesse pelo projeto foi os estúdios Walt Disney. Mas eles queriam que Craven suavizasse o conteúdo para tornar o filme mais adequado para crianças e adolescentes. Craven rejeitou a proposta, claro. A Paramount Pictures também tinha entrado na proposta, mas também acabou desistindo do projeto pela similaridade que A Hora do Pesadelo tinha com o filme A Morte nos Sonhos, estrelado por Dennis Quaid, que a Paramount estava produzindo na mesma época. Finalmente, o inexperiente e independente estúdios New Line Cinema, que até então só tinha distribuído filmes ao invés de produzir os seus próprios, aprovou e iniciou o projeto de Craven. E a gente já sabe onde é que essa tal de New Line foi parar, né? A Hora do Pesadelo estreou em 9 de novembro de 1984 e rapidamente se tornou um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 25 milhões de dólares só nos Estados Unidos. A recepção crítica também foi positiva, com muitos elogiando a originalidade do enredo e a performance assustadora de Robert Englund. E claro, Fred Krueger se tornou um ícone da cultura pop, com inúmeras sequências, remakes, séries de TV e sendo lembrado até hoje como um dos mais famosos vilões dos filmes de terror. O elenco, com poucos nomes conhecidos e alguns inclusive em início de carreira, entregou boas performances, absorvendo toda a narrativa e aquela atmosfera de terror e suspense que o roteiro e a direção exigiam. Heather Langenkamp interpretou Nancy, a heroína que enfrenta Fred Krueger e se torna um ícone do gênero de terror. Heather também é conhecida por suas participações em A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, de 1987, e O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger, em 1994. Robert Englund, cuja performance aterrorizante de Fred Krueger definiu o personagem como um dos vilões do cinema de terror mais aclamados, Englund é amplamente conhecido por seus papéis icônicos em toda a franquia Hora do Pesadelo e também em O Fantasma da Ópera, de 1989. Johnny Depp, como Glenn, o namorado de Nancy, teve sua carreira no cinema com esse filme e que mais tarde se tornou um dos maiores astros de Hollywood, conhecido por papéis em Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, de 2003, Edward Mãos de Tesoura, de 1990, e mais uma penca de filmes incríveis. Mas lembrando que ele também protagonizou a série Anjos da Lei, que exclusivamente tem aqui, ó, a resenha incrível aqui no canal, contando tudo sobre os bastidores e curiosidades. Depois vai lá e dá um confere.
Ronee Blakley interpretou Marge Thompson, a mãe de Nancy, que tem um papel crucial na história. Blakley é conhecida por sua atuação em Nashville de 1975, pelo qual ela foi indicada ao Oscar. John Saxon interpretou o tenente Donald Thompson, o pai de Nancy e policial local. Saxon é reconhecido por seus papéis em Operação Dragão, com ninguém mais ninguém menos que Bruce Lee, em 1973, e também no icônico Mercenários das Galáxias, de 1980, no qual ele interpreta o vilão. Nick Corey, como Rod, o namorado de Tina, que é acusado de seu assassinato, também é conhecido por sua participação em Gotcha, de 1985, e em Fomos Heróis, de 2002. Amanda Wyss, como Tina, a amiga de Nancy, que é a primeira vítima do Fred, ela é lembrada por seus papéis em Picardias Estudantis, de 1982, e Silverado, de 1985. Charles Fleischer, como o Dr. King, o médico que cuida de Nancy, Fleischer é mais conhecido por dublar o personagem do Roger Rabbit em Uma Cilada para Roger Rabbit, de 1988. Joseph Whipp, como o Sargento Parker, colega de trabalho do Tenente Thompson. Whipp também é conhecido por seu papel em Pânico, de 1996, como o Xerife Burke. Gente, e aqui eu tive uma grata surpresa, pois eu não lembrava da atriz Lin Shaye nesse filme, interpretando a professora da turma da Nancy. Shaye ficou amplamente conhecida por seu papel na franquia Sobrenatural. Ela é incrível e os filmes também. Ei, e você? Tu aí mesmo? Tu quer uma maldição na tua vida? Então se inscreve nesse canal. Deixa um like nesse canal. Comenta nesse canal. E também compartilha esse canal. Senão, uma grande maldição vai se abater sobre você. E aí, ficou bom? A gente faz depois de novo. O grande sucesso de A Hora do Pesadelo gerou uma franquia enorme e duradoura de 9 filmes no total, com várias sequências e derivados ao longo dos anos. Aqui vai um panorama para vocês. A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, de 1985. A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, de 1987. A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, de 1988. A Hora do Pesadelo 5, O Maior Horror de Fred, de 1989. A Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, A Morte de Fred, de 1991. O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger, de 1994. Fred vs. Jason, de 2003. A Hora do Pesadelo, 2010. Um remake do filme original, de 1984. Além dos filmes A Hora do Pesadelo, também inspirou uma série de TV, Fred's Nightmare, entre 1988 e 1990, que explorava diferentes histórias de terror apresentadas por Fred Krueger. A versão brasileira de A Hora do Pesadelo é mais um trabalho primoroso realizado pelos estúdios... Peter Richard. Acertou, miserável. Versão brasileira. Herbert Richards. Tina, eu sou Deus. Vem pro Freddy. Vou partir você em... Eu disse que ia se sentir melhor. Escutou as unhas? É incrível você dizer isso. Me faz lembrar o sonho que eu tive ontem à noite. O dia todo vi aquela cara estranha do homem e escutei as unhas. E como foi o sonho? Fale sobre as unhas dele. Estava escuro, mas eu sei que tinha alguém lá. Debaixo do lençol com ela. Como é que eu vou saber? Também eu não espero que acreditem em mim. Tiram a literatura e as artes dos sonhos. Viram as costas pra ele. Tiram a energia dele e ele some. Eu acho que aquelas pessoas não acordam pra contar o que houve. Mas eu quero saber muito o que você estava fazendo com 3 outros garotos no meio da noite. Especialmente com um delinquente lunático como aquele Lane. Era um assassino imundo de crianças que matou pelo menos 20 garotos da vizinhança. Os advogados ficaram ricos e o juiz ficou famoso, mas... Bom, não vi nenhum sinal de alteração no eletro. Eu acho que o que temos é uma garota normal que passou 2 dias no inferno. O nome dela era Tina Gray, é a casa dela. O pai as abandonou há 10 anos. A mãe está em Las Vegas com o namorado. Estamos tentando falar com ela agora. Nem sempre é o que é real. Talvez dentro da própria natureza humana que estava podre. Um cancro, como ele disse.
Eu coloquei na sua sala. Olha, eu peguei o turno da noite pra poder ter um pouco de paz. Pode acreditar em mim. O cara tá dormindo como um bebê. Não vai a lugar algum. Eu acho que aquela garota é meio maluca. Tô pouco ligando pro que disse. Não quero mais aquela garota saindo com o nosso filho. Não devia falar assim daquela pobre criança. Fala daquelas grades. A Marge só tá sendo cuidadosa porque elas estão Que sozinhas. sonho pela sua cara. Tina, tem que cortar suas unhas ou parar com esse tipo de sonho. Uma coisa ou outra. A cena em que Nancy é atacada por Kruger dentro da banheira foi realizada com uma banheira especial sem fundo. A banheira foi colocada em um banheiro construído sobre uma piscina e, durante a sequência debaixo d'água, a atriz que interpreta Nancy foi substituída pela dublê Christina Johnson. E essa cena foi inspirada pelo clássico de Alfred Hitchcock, Psicose. Craven queria criar uma sequência igualmente perturbadora e vulnerável, e a cena do banho é um dos momentos mais tensos do filme. O suéter listrado, vermelho e verde de Fred Krueger, foi escolhido deliberadamente por Wes Craven. Ele leu em um artigo científico que a combinação de cores vermelho e verde é a mais difícil para os olhos humanos a processarem, no caso, criando um efeito visual perturbador e desconfortável. Robert Englund, que interpretou Fred Krueger, ele passava cerca de 3 horas na cadeira de maquiagem para se transformar no vilão. A maquiagem incluía uma máscara de borracha que cobria o rosto de Englund, simulando queimaduras de 3º grau. Englund mencionou que o processo era desconfortável, mas ajudava a entrar no personagem. Olha só. A famosa cena em que Tina é arrastada pelas paredes do quarto, pelo teto, foi filmada num set rotativo. A ideia era criar a ilusão de gravidade zero, e a equipe de efeitos especiais construiu um quarto que podia girar 360 graus. Isso permitiu que a atriz Amanda Wyss fosse puxada pelas paredes enquanto a câmera permanecia fixa, criando uma ilusão aterrorizante. E o mesmo set rotativo foi usado para a gravação da cena da morte do Glenn. E para o efeito daquele geyser de sangue, os produtores usaram água vermelha, porque o sangue cinematográfico normalmente utilizado na produção não produzia o efeito de geyser desejado. O efeito especial de Fred Krueger O efeito especial de Fred Krueger atravessando a parede acima de Nancy enquanto ela dorme foi feito usando uma simples folha de látex esticada sobre uma moldura. E a cena da escada, onde os degraus afundam como areia movediça, foi realizada utilizando, olha só, massa para panqueque, que os efeitos práticos se superaram. Um jogo de videogame foi lançado em 1989 pela LJN e liberado para o Nintendo Entertainment System, ou o famoso NES. Com base no filme, o jogador assume o papel de um adolescente comum que precisa recolher os ossos de Fred Krueger e descartá-los na fornalha da escola local, assim podendo enfrentar o próprio Fred Krueger no final da fase. Um avanço considerado para a época é que nesse jogo podia jogar em até 4 jogadores ao mesmo tempo. Sensacional. As crianças que cantam a famosa rima 1, 2, Fred vem te pegar, elas nunca são vistas no filme. Só as vozes delas são ouvidas e as meninas pulando corda são vistas. E essa cena, esse exato frame, é que me dava mais medo naquela época. E até hoje essa música me dá um frio na espinha. 2, Fred vem te pegar. 3, 4, fecha bem o quarto. 5, 6, segura a sua cruz. E onde assisti esse classicão do terror? Como sempre, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o filme está disponível nas plataformas de streaming da Apple TV, Microsoft Store, na Oldflix, na Amazon Video e no Max. Sempre lembrando que se tu concorda comigo ou discorda de mim, não tem problema, tá? Aqui, discordar nunca vai ser uma ofensa. Porque o canal, aqui, a resenha é sempre com emoção, nostalgia e aquela memória afetiva. Eu sempre achei a premissa desse filme aterrorizante por si só. Pensa bem comigo. Como fugir de um pesadelo quando ele ocorre justamente no momento em que a gente está mais vulnerável, que é durante o sono? Como escapar de um assassino que pode
desaparecer, reaparecer, alongar os braços, correr mais rápido que tu, se transformar no que quiser e que parece ser indestrutível, já que na prática ele não existe no mundo real. Eu tenho certeza que muita gente compartilha dessa sensação. Fred Krueger se tornou mais do que um personagem de filme. Ele é um símbolo dos nossos medos mais profundos e primitivos. A combinação de terror psicológico e horror físico criou uma experiência cinematográfica praticamente única. Para muitos, Fred Krueger foi o primeiro vilão que realmente causou impacto. A música tema, o suéter listrado, a luva com lâminas, tudo isso se tornou parte do imaginário coletivo. É como se todos nós tivéssemos compartilhado um mesmo pesadelo comum, uma experiência de medo que nos conectou de uma forma única até os dias de hoje. Não te esquece de comentar qual o teu filme de terror favorito. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha também para a gente continuar crescendo e trazendo os melhores conteúdos nostálgicos das décadas perdidas. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui para rebobinar junto comigo pela magia do terror. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!